Invoca a proteção de Deus sobre todos nós e declara aberta a 23ª sessão ordinária do ano 2015, com santa presença de 9 vereadores. Solicita ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Marcelo Lache, para que proceda a leitura do trecho bíblico e então veremos. A sabedoria louvará a sua alma, e se honrará a Deus, e se olhará no meio do seu povo, e abrirá a sua boca nas assembleias do Altíssimo, e se olhará à vista do poder do Senhor. Amém. Solicito ao secretário da mesa diretora para que proceda a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata 33, 2015. No dia 19 de outubro de 2015, às 18 horas, tendo como local o plenário Vitor Hugo Borowski, da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho, reuniram-se os vereadores Luiz Carlos Burgos, Ricardo Fernando Oliveira, Cassiano Capone, João Pedro Ferreira de Matos, Francisco Fagundes da Silva, Mercedes Lache, Gilmar da Costa, Celita Bloss e Olim. São a presidente da vereadora Patrícia de Mello, que, invocando a proteção de Deus, abriu a 22ª sessão ordinária de 2015. No expediente do Poder Legislativo, a indicação número 040/2015, o vereador que essa subscreve-se, usando as suas atribuições legais definidas no regimento interno desse Poder Legislativo, vem a presença de Vossa Excelência pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, veja a possibilidade da construção de um bueiro em frente à propriedade do senhor Eloy Gonçalves, localizado no final da rua João Tati, nós, Estação Independente, Gilmar da Costa, PT, aprovado por unanimidade. No expediente do Poder Executivo foi apresentado o processo de decreto número 02/530, prestação de contas municipal do ano de 2013. Este que se encontra disponível na Secretaria da Câmara. Projeto de lei número 040/2015, transfere as ações do Departamento de Turismo para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 005/1 e da outras providências. No espaço de requerimentos verbais, a vereadora Celita Ciolin solicitou à Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos que façam pintura dos quebra-molas da cidade, pois não há mais visibilidade dos mesmos, e também que o Executivo Municipal, juntamente com a Câmara de Vereadores, veja a possibilidade da compra de bancos para a nossa praça municipal, proporcionando mais conforto às pessoas que ali ficam com seus filhos e amigos nas horas de lazer. O vereador Cassiano Capone solicitou à Secretaria de Obras que faça reparo nas estradas da linha São Jorge, Campo Comprido e nas demais estradas gerais. O vereador Ricardo Fernando Oliveira solicitou que seja feita uma revisão nas pontes, pois o movimento está aumentando devido à colheita de trigo e ao plantio do soja, que está iniciando. O líder da bancada do PT, Gilmar da Costa, agradeceu o novo secretário de Obras, Everton de Matos, que com todas as dificuldades e chuvas, ele está se dedicando a fazer todos os serviços. Não havendo mais nada a tratar, a presidente encerrou a presente sessão ordinária e esta ata e a próxima sessão será no dia 6 de outubro de 2015. Patrícia Neto, presidente. Coloca a ata em discussão. Se algum vereador tem alguma retificação a fazer, próximo pronunciar. Se houver retificação, seja transferida para a assinatura. Não havendo retificação, coloque em aprovação a ata. Expediente. Solicita a leitura pelo primeiro secretário e diretor das correspondências recebidas. Não temos matéria. Expediente legislativo. O processo é o decreto número 02/2015.
Aprova a prestação de contas do Executivo Municipal de Jacuizinho relativo ao exercício 2013. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho, o Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe conferido pela legislação em vigor, faz saber que o plenário aprovou e o senhor presidente promulgou a seguinte: Decreto Legislativo, artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas e o balanço geral do Executivo Municipal de Jacuizinho, Estado do Rio Grande do Sul, relativo ao exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Romir Pedro Capitano, respectivamente prefeito municipal. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Jacuizinho, 19 de outubro de 2015, Patrícia Neto, presidente. Solicita a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer ao processo de decreto número 02 de 2015, referente à prestação de contas do Executivo Municipal no exercício 2013. Foi analisado por essa comissão e recebeu parecer favorável. Sala das comissões, 26 de outubro de 2015. Coloco em discussão o decreto. Coloco em votação. Francisco. Aprovo. Celita. Aprovo. Luiz Carlos. Aprovo. Mercindo. Aprovo. Ricardo. Aprovo. Gilmar. Aprovo. Cassiano. Aprovo. João Pedro. Aprovo. Decreto aprovado por unanimidade. Indicação número 041/2015. O vereador que essa subespécie, usando de suas atribuições legais definidas no regimento interno desse Poder Legislativo, em a presença de Vossa Excelência, pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, a alteração do artigo 3º, inciso 2º da Lei Municipal nº 818 de 2013, que institui o programa de auxílio à alimentação dos servidores públicos do Executivo Municipal, para beneficiar com o programa Vale Alimentação os servidores públicos que faltarem devido ao decorrente de intervenção cirúrgica reconhecido ou atestado médico pós-cirurgia, beneficiando assim os servidores com o Vale Alimentação, assim como os servidores restantes que faltarem devido à consulta obrigatória pelo pré-natal e durante o período de licença maternidade, sendo beneficiado com o Vale Alimentação. Mais pensando em plenária, Jacuizinho, 26 de outubro de 2015, Gilmar da Costa, PT. Coloco em discussão e já passa a palavra ao vereador que faz a defesa de sua instituição. Presidente, colegas, assistente, o que me leva a fazer essa indicação, presidente, faz tempo já que eu estou analisando isso aí, por muitas queixas, às vezes, dos funcionários, que na época que eles mais precisam, né, na época quando fazem uma operação, tipo, vão ser internados, para fazer uma operação, ficam internados 5 dias, isso aí não perde lá no vale, mas daí ganham um atestado de 3 dias, principalmente, de repente, para recuperação, né, ele é cortado o vale, né, daí eu queria fazer essa indicação, queria o apoio de todos os vereadores aí, para a gente aprovar essa indicação e depois que eu apoio depois para a gente ir para frente para ver se fazem, avaliem essa indicação que eu fiz aqui. E seria isso aí. Continua em discussão. Coloco em votação a indicação do vereador. Francisco. Aprovo. Celita. Aprovo. Luiz Carlos. Aprovo. Mercindo. Aprovo. Ricardo. Aprovo. Gilmar. Aprovo. Cassiano. Aprovo. João Pedro. Aprovo. Indicação aprovada por unanimidade. Expediente do Poder Executivo. Projetos para votação. Projeto de lei número 043/2015. Projeto de lei número 043 de 2015. Transfere as ações e o Departamento de Turismo para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 005/1 e da outras providências. Romir Pedro Capitano, prefeito municipal de Jacuizinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições de direção proferida pela legislação vigente, encaminha a Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e discussão o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica transferido da Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo, Indústria e Comércio
a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto as ações do Departamento de Turismo do município de Jacuizinho, constante da organização administrativa municipal prevista na Lei Municipal número 005/1, de 2 de janeiro de 2001, artigo 2º, em decorrência do dispositivo no artigo 1º desta lei, ficam obrigadas as redações dos incisos 3º, 6º e do artigo 3º do caput desse artigo, 6º e 9º, bem como revogar o inciso 3º do artigo 9º, e decrescendo do inciso 4º no artigo 6º de todas da Lei Municipal número 05/1, de 2 de janeiro de 2001, com suas alterações posteriores e que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do município de Jacuizinho, as quais passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo é composta pelos seguintes departamentos. Primeiro, ensino fundamental e infantil. Segundo, desporto e lazer. Terceiro, cultura, ensino médio. Quarto, turismo. Artigo 9º. A Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo, Indústria, Comércio e Meio Ambiente é composto pelo seguinte departamento. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado, caso necessário, a adaptar a Lei Municipal 839/13, PPA 2014-2017, a Lei Municipal 1904/14, LDO 2015, a Lei Municipal 1998/15, LDO 2016 e a Lei Municipal número 953/14, LOA 2015, e seus respectivos anexos do dispositivo desta lei. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, Jacuizinho, 3 de outubro de 2015, envolvido pelo capitão e prefeito municipal. Mensagem justificativa. Projeto de lei no 043 de 2015. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos repassando as mãos de vossas excelências, senhora Presidente, para que seja submetido à superior apreciação desse regresso do Poder Legislativo, o incluso no projeto de lei no 043 de 2015, de transferência das ações do Departamento de Turismo para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, além de alterar o dispositivo da Lei Municipal no 05/1. Basicamente, de forma resumida, o que está sendo proposto pela matéria anexa, e a transferência para a Secretaria de Educação do município do Departamento das Ações do Turismo, que hoje está subordinado à Secretaria Municipal da Agricultura. A Lei Municipal no 05/1, de 2 de janeiro de 2001, que institui a organização administrativa do Poder Executivo do município de Jacuizinho. Em seu artigo 9º, dispõe que o Departamento e as ações do turismo do município estivessem subordinadas e vinculadas à Secretaria Municipal da Educação. Ocorre que, com o passar do tempo e as novas atribuições impostas aos municípios na área de turismo, fizeram com que esse departamento passasse a ter maior vinculação com o setor da educação, cultura e desporto do que com a área da agricultura. Por outro lado, a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente já possui inúmeras atribuições e vinculações com esse setor da comunidade, que não comporta a manutenção do Departamento de Turismo junto a essa Secretaria. Assim, o objetivo
objetivando uma melhor adequação da organização administrativa do município, bem como melhor a resolutividade das ações relacionadas ao turismo do município. Estamos propondo a alteração constante da matéria anexa. São estas, senhora presidente, senhora e senhores vereadores, a justificativa ao projeto de lei em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento que seja necessário, já conhecido desde outubro de 2015 como temos feito no escola. Solicita a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer. Projeto de lei número 043, para 2015, transfere as ações do Departamento de Turismo para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Altera os dispositivos da Lei Municipal número 005, para 01 e da outra providência. Foi analisado pela comissão e recebeu parecer favorável para as comissões em 26 de outubro de 2015. Passando a Câmara, não teve perdoado, sem fora agora. Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação. Francisco? Aprova. Celita? Aprova. Luiz Carlos? Aprova. Versino? Aprova. Ricardo? Aprova. Gilmar? Aprova. Cassiano? Aprova. João Pedro? Aprova. Projeto aprovado por unanimidade. Projetos para apresentação. Não temos matéria. Passamos agora ao espaço a requerimentos verbais, senhores vereadores. Francisco? Celita? Presidente. No requerimento verbal, que a maioria também vai concordar comigo, que as estradas estão bastante danificadas. A gente sabe a razão é a chuva, mas teria que aproveitar quando tem 2, 3 dias de sol para dar uma controladinha em pedramento de alguns trechos. Então, o meu requerimento seria até o controlamento e pedramento de alguns trechos da cidade até as Ervas do James. E quem foi na Maria ontem viu que realmente estava bastante danificada a estrada. E também até o município de Tunas, na divisa aí, que realmente diz que não tem condições. E em razão também, acho que nós temos uma colheita e planta de soja e milho e a colheita de trigo, e acho que os nossos agricultores merecem um pouco mais de atenção. E com os caminhões e máquinas, a estrada nessas condições realmente eles se sentem um pouco deixados, no descaso com eles. Então, essa é a razão. Luiz Carlos? Não. Versino? Passo. Ricardo? Passo. Gilmar? Presidente, colega, eu só reforçar o pedido da vereadora Celita ali, que realmente mesmo está meio complicado. Só esse trajeto que ela andou aí, os outros tudo eu já passei também, está mesmo necessidade mesmo, né? Principalmente a saída ali para a Grangesco, ali também, que eu passei por ali no final de semana, também está tem necessidade mesmo aquele trajetinho de botar bem em frente à entrada ali da casa, porque tem um buraco, então a gente quase quebrei o alto de levantar a seleção, meio bicho ali, você vê. Cassiano? Também quero só reforçar um pedido de semana passada aí, essa nossa geral passa em Minha Pereira, Campo Comprido ali, está bem, muita gente aberta ali, Borboleta, Plantadinho também, que tive lá na semana passada, os trechos bem ruins, então, se for possível, posso fazer mais certo. João Pedro? Está aberto o espaço livre da bancada. Livre da bancada PP? Passa. PMDB? Quero agradecer aí a presença do colega PMDB, Estevam, Marco Miguel, o Sr. Jorge também, o motorista aí. Agradecer a presença. Bancada PT? Passa. Bancada PDT? Passa. Bancada PSDB? Passa. Está aberto o espaço de explicações pessoais dos senhores vereadores. Francisco? Presidente, colegas vereadores, o povo assistente, aí eu fico vendo vocês pedir para a estrada, né? Todos. Só que tem que ter patrola. Não temos patrola, né? Daí tem uma patrola, ela foi fazer uma estrada lá no Pedrinho, do município de Jardim, no Pedrinho Pereira, na lavoura de Fábio, para colher, né? E daí ela estragou, até agora ela está lá, né? Não arrumaram. Essa outra que está estragada também, daí concordo, né? Que
a romaria tradicional é muito bom, né? O pessoal gosta de coisa, só que daí foi passado 20 mil aqui da Câmara, né? Da Prefeitura, tá? Nós aprovemos para eles fazerem a romaria, né? E daí a patrola está lá e não está na capoeira, porque está lá na casa do homem lá, né? Vocês podem ir lá para todo mundo, para vocês verem. Então, por isso, depois das ideias, sei lá, né, o que o prefeito está pensando, como é que vai ter que arrumar essa troca, arrumar a estrada. Seria isso. Celita? Os Carlos? Garcia? Presidente, colegas, estamos com a assistente de hoje, com um pouco de espaço, para falar um pouco do livro que a secretária de Educação deixou na Secretaria da Câmara, pediu para mim apresentar para vocês o Grito Gaúcho pela Emancipação. Isso aqui conta toda a história dos municípios, dos últimos municípios emancipados, junto com o Jacuizinho, e se encontra na Secretaria da Câmara, ali no custo de R$11 cada um, se alguém quiser adquirir. Aí tem tudo, a história de todos os municípios, onde tem aqui, quem pode ver na página 55, página 56, tem um pouco da nossa história, dos prefeitos e vereadores eleitos, desde 2000 até 2012. Então, vou apresentar o livro para vocês aí que está na Secretaria da Câmara, quem quiser adquirir o livro, é só passar ali por custo de R$11. Seria esse o projeto. Ricardo? Gilmar? Cassiano? João Pedro? Bom, em meu nome, acho que todos aí souberam aí do que a gente teve a abertura da romaria, onde todos nós, vereadores, recebemos aí um ofício, né, um convite para participar da abertura. E eu recebi um ofício, está aqui o ofício, que veio escrito, assinado pelo prefeito, para mim fazer parte da solenidade da abertura. Onde compareci, chegando lá na porta, fui barrada que eu deveria ter o ingresso. Aí bati o pé lá, que eu estava representando um órgão público. Aí nesse momento passou um funcionário, vamos chamamos aqui de uma rádio. Ele simplesmente disse, não, sou da rádio. O cara passou livremente. Hoje eu vejo assim que um vereador hoje está valendo menos qualquer órgão público aí, qualquer cargo, posso pôr assim. E eu me senti indignada com a situação aí, por ser assim, a gente, não pelo fato de eu ter pago o ingresso, para mim não ia mudar nada, mas assim, eu estava ali representando um órgão onde eu recebi um convite, um ofício aí, e simplesmente assim, hoje eu digo, cada um de vocês aqui, eu vou pensar 2 vezes antes de participar aí de uma abertura como aquela. Eu acho que a gente deve ser mais valorizado aqui. Eu acredito que a situação aconteça só aqui em Jacuizinho. Não acredito, eu já recebi convites aí para fazer parte de outros municípios aí, onde era tudo livre, vamos supor, portanto que era um convite. Mas, só deixar minha indignação quanto a isso. Estando cumprida a presente sessão ordinária, vai em nome de Deus encerrado os trabalhos. A próxima sessão será no dia 3 de novembro de 2015, uma terça-feira. Dizendo simplesmente, esse livro não tem a